Eu vou transferir a embaixada americana para a eterna capital do povo judeu, Jerusalém. Não. Eu estava concordando com ele até ele dizer eterna capital do povo judeu. O presidente Trump tem o direito de realizar qualquer política externa que ele quiser. Se ele sente que Miami Beach é a melhor opção para ser reconhecida como capital de Israel, essa é a sua função e ele pode fazê-lo. Mas quando ele começa a falar sobre o povo judeu, ele agora está invadindo o tema religião, e este é o meu domínio. Não há absolutamente nenhuma relação política entre o povo judeu e Jerusalém. É meramente uma cidade sagrada. O povo judeu não tem uma capital. Nós nunca tivemos uma capital. Países têm capitais, estados têm capitais. Esta é a definição de uma capital. Capital, no dicionário, a cidade mais importante de um país ou região. Agora, o povo judeu não é um país ou região, e sim uma comunidade religiosa. Nós rezamos voltados para Jerusalém, mas nos relacionamos com ela somente como uma cidade sagrada, e não como uma capital política do povo judeu. E todas aquelas ligações que temos com Jerusalém e os anseios que os judeus têm por Jerusalém são somente por uma cidade sagrada, não como uma capital. E por ser uma cidade sagrada, não importa quem tem soberania sobre ela. Jerusalém é tão sagrada e tão Jerusalém, mesmo se estiver sob os auspícios dos turcos, ou dos romanos, ou dos britânicos, ou quem quer que seja. É importante saber que os sionistas foram aqueles que começaram esse negócio de a capital do povo judeu. É uma ideia que conflita diretamente com os ensinamentos do judaísmo. No Monte Sinai, no deserto, diz a Torá, a Bíblia, fala sobre nós, que foi aí que nos tornamos um povo. O povo judeu não é um povo por causa de uma terra, não somos um povo por causa de um idioma, não somos um povo por causa de uma cultura. Nós somos uma religião, e quando fomos deputados na religião, quando aceitamos ela dada a nós por Deus, foi aí que nos tornamos o povo judeu. Não tínhamos terra, não tínhamos território, não tínhamos capital. E de fato, nossos comentaristas dizem que a razão pela qual Deus deu aos judeus a Torá no deserto, antes deles irem para a Terra Santa, foi para que aprendessem que as terras e países não têm nenhuma relação com a sua legitimidade judia. Sua legitimidade é ligada à sua aceitação da religião. Há alguns anos o Papa foi visitar Netanyahu, e Netanyahu começou a se gabar para o Papa que foi aqui que Jesus viveu, nessa terra, e que ele falava hebraico aqui. E então o Papa o corrigiu. O Papa disse, não, aramaico. E o Papa estava certo. Netanyahu disse, sim, mas ele entendia hebraico. Bem, então, talvez ele entendesse, mas o hebraico jamais foi a língua nacional do povo judeu. Era uma língua sagrada, tal como a terra de Israel era uma terra sagrada. E a propósito, se você ver o vídeo e não souber qual das duas pessoas falando é Netanyahu ou o Papa é aquele que está usando o kippá. Até mesmo se fôssemos fingir que o povo judeu tem uma capital, isso não tem nada a ver que Jerusalém deve ser a capital de Israel. Pois Israel não é o povo judeu. Israel não tem nada a ver com a comunidade judaica. É um país criado em 1948. Quando você ouve os israelenses ou os sionistas falarem sobre como Jerusalém tem uma conexão com o povo judeu por 2, 3 ou 4 mil anos, bem, isso tudo é verdade, mas isso não se traduz em, bem, então Jerusalém tem que fazer parte de Israel. As pessoas pensam que Israel é, de alguma forma, a continuação de governos judaicos anteriores, mas não é. É uma forma completamente diferente de governo, com valores completamente diferentes, uma ideologia completamente diferente e um povo completamente diferente. Não são judeus religiosos que estão governando o país, e sim ateus. E ainda assim, os primeiros ministros israelenses, de David Ben-Gurion até Netanyahu, usam a Bíblia como uma desculpa para a posse da terra. Ben-Gurion disse que o mandato não é a nossa Bíblia, mas a Bíblia é nosso mandato. Esse é um homem que não acreditava que a Bíblia foi dada por Deus. Ele não acreditava que Deus falou aos profetas, ele não acreditava em nada disso. E nem acredita também em Benjamin Netanyahu. Diz a Bíblia que o sábado deve ser observado para que se mantenha sagrado. Netanyahu não deixa de trabalhar no sábado. Ela também diz que não se pode comer comida não kosher. E Netanyahu cumpre isso? Não. Não há nada sagrado na Bíblia que Netanyahu dê alguma importância. A única coisa com a qual ele se importa é a sua terra. Protestantes restauracionistas, nós chamamos de cristão evangélico hoje em dia, eles existiriam centenas de anos antes de qualquer sionista judeu ter nascido. E por causa dos evangélicos, dos restauracionistas terem grande influência na Grã-Bretanha e a Grã-Bretanha ter o mandato sobre a terra, os sionistas, em um alto grau, adotaram a interpretação cristã evangélica da Bíblia.
E é isso que eles usam hoje em dia. Você vê até algumas vezes Benjamin Netanyahu usar interpretações cristãs evangélicas da Bíblia acima de judaicas. Há alguns anos, Netanyahu discursou no campo de concentração nazista de Auschwitz. Ele mencionou uma profecia do livro de Ezequiel, na qual os profetas viram ossos secos levantarem-se da terra e se envolverem em carne novamente, tornando-se vivos novamente. E Netanyahu disse que esta profecia foi cumprida com o Estado de Israel, porque os judeus estavam como ossos secos, e então sua carne cresceu e eles se tornaram um povo real novamente. Essa interpretação não é encontrada em nenhum lugar, em nenhuma fonte judaica, pois no judaísmo isso é impossível. Mas por séculos, esta tem sido uma interpretação cristã evangélica. Quando os sionistas falam da Bíblia, eles não estão falando sobre a versão judaica do judaísmo. Eles estão, na verdade, falando da versão cristã evangélica. Netanyahu não tem nenhum direito de reivindicar que seu Estado é meu. Eu nasci nos Estados Unidos, meu pai na Polônia, a família da minha mãe é da Inglaterra. Não temos nada a ver com Israel. Somos judeus observantes, somos judeus religiosos. Eu uso kippá, Netanyahu não. Eu guardo o sábado, Netanyahu não. Israel não é meu Estado-nação, nem da mais remota possibilidade. Essa é uma reivindicação unilateral dos israelenses, dos sionistas, e é um insulto à minha religião. Então, quanto à pretensão de que Jerusalém é a capital do povo judeu, porque isso transforma o povo judeu de uma identidade religiosa para uma identidade nacional, para uma identidade política, e é um insulto à minha religião quando Netanyahu diz por Jerusalém ser tão conectada com o povo judeu, então deve fazer parte do Estado de Israel. A santidade de Jerusalém, o valor de Jerusalém para o povo judeu não tem nada a ver com quem a possui. E certamente não há razão alguma para Jerusalém fazer parte do Estado de Israel.